Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 23, Animismo. Mediunidade e animismo. Alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não seria lícito, não seria justo esquecer algumas considerações em torno do animismo ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Então vamos pensar o seguinte: é consciente quando o médium quer dizer algo para alguém e aí ele monta uma farsa dizendo que é um espírito que está falando. É inconsciente quando o médium manifesta algo que aconteceu com ele em alguma vida passada, mas que precisa ser resolvido. Nesse caso, os médiuns que percebem que não têm espíritos manifestantes devem ajudar esse médium até que ele, em se tratando, comece a passar mensagem de espíritos. No caso consciente, deve ser combatido. No caso do inconsciente, deve ser ajudado e não revelado, porque o médium pode se constranger e não querer mais desenvolver essa mediunidade. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar, podem surgir nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência numa demonstração que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora, fora do corpo físico. Ou seja, é preciso relaxar para poder não interferir na comunicação. É claro que a comunicação depende do médium, porque ele vai dizer ou escrever o que ele entender da mensagem dada. Essa mensagem será transmitida com a interpretação do médium, com as palavras dele, mas o teor da mensagem não é dele. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias de negação, porque, admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do corpo fisiológico, os céticos inveterados se apressaram a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua, fora do corpo carnal, determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de várias espécies. Mas os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arrecadando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação no serviço da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é imprescindível ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que devam se reencontrar em condições miraculosas. Então, como somos espíritos, nos comunicamos com facilidade com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Encarnados com encarnados no dia a dia, encarnados no desdobramento do sono, encarnado com desencarnado no desdobramento do sono, encarnado com desencarnado em trabalho mediúnico. Semelhanças das criaturas. Somos necessariamente levados a reconhecer que, se os vivos da terra e os vivos do além
respirassem climas evolutivos fundamentalmente diferentes, a comunicação entre eles seria impossível, pela impraticabilidade do ajuste mental, ou seja, da lei de causa e efeito, da lei de afinidade, melhor dizendo, né? Aqui não seria causa e efeito, seria afinidade. Os afins se comunicam, os afins estão sempre juntos. Seres em desenvolvimento para a vida eterna, uns e outros guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno ao campo terrestre, ou no plano físico, em direção à esfera espiritual. Faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais servirão de recursos à sua percepção no ambiente próximo. Cada espírito, em vias de reencarnação, tem todos os meios de que já se muniu para continuar no círculo dos encarnados o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio, conservando-os potencialmente no feto, tanto quanto o espírito encarnado possui todas as possibilidades que já entesourou em si mesmo para prosseguir em suas atividades no plano espiritual depois da morte. Então, nossa bagagem nos acompanha sempre, ou seja, encarnados ou não, estamos de posse do que aprendemos. Assinalada essa observação, é fácil notar que a criatura na Terra partilha, assim, até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas à experiência humana, conseguindo às vezes desenfaixar-se do corpo denso e proceder como a inteligência desvencilhada do traje carnal, ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados como agente mais ou menos fiel de seus desejos. Então, sintonizamos com os afins, encarnados ou não, e, portanto, trabalhamos junto aos encarnados ou não. Não apenas na casa espírita, durante os trabalhos mediúnicos, mas também em desdobramento do sono. Mais uma razão para sermos muito conscientes das nossas ações do dia a dia e não sermos espíritas apenas e tão somente na casa espírita. Encontramos nessa base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo comum, em que o espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar, em relativo estado de consciência, certa classe de fenômenos físicos, enquanto o corpo carnal se demora na letargia comum. Então, o objetivo é diferente, mas o mecanismo é o mesmo. Obsessão e animismo. Muitas vezes, conforme as circunstâncias, como ocorre no fenômeno hipnótico isolado, a mente pode cair nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Muitas vezes, no desdobramento do sono, esses espíritos infelizes dão determinados comandos que colocamos em prática enquanto despertos. Nesse aspecto, surpreenderemos múltiplas formas de processo de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder, poder de conhecimento, dominam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. É o caso de muitos pacientes psiquiátricos, porque o obsessor quer se vingar da pessoa que, supostamente ou não, o prejudicou em vidas passadas, e durante o sono faz com que ele se lembre do que aconteceu e viva determinadas situações.
Se esse indivíduo continua depois de desperto a vivenciar essa situação, se marcou muito, para os que convivem com ele, parece que ele está assumindo personalidades diferentes da dele, né? E levam a se tratar com psiquiatra. No animismo, o médium visita uma vida passada e a vivencia naquele momento do trabalho. É algo que ele precisa limpar e o faz inconscientemente, como se fosse a vida de outro espírito e não a sua. Nesse caso, é importante que o doutrinador converse com ele como se estivesse conversando com outro espírito, porque não só vai ajudar esse médium, como também vai ajudar os seus perseguidores. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, como se personificassem outras entidades, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. Animismo e hipnose. Imaginemos um sensitivo a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do passado. Pela deliberada regressão da memória, e o deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos a fio. E teremos a exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. O sujeito nessa experiência se declararia como sendo a personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria, por isso, de ser ele mesmo, sob controle da ideia que o domina. O animismo se dá porque a pessoa vê as cenas como se fosse um filme, então acha que ela é outra encarnação. É, na verdade, outra pessoa. Ela não se reconhece na cena, mas, de qualquer forma, é algo que precisa receber ajuda. Afinal, se fosse outro espírito, não seria ajudado. Por que o médium não mereceria ajuda? Nas várias ocorrências da alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho, porque as vítimas desses processos de fixação não podem ser categorizadas como mistificadores inconscientes, pois representam de fato os agentes desencarnados a elas unidos por teias fluídicas de significativa expressão, assim como acontece ao sensitivo comum, mentalmente modificado na hipnose de longo curso, em que demonstra a influência do magnetizador. Ou seja, ele está acreditando que é outro espírito. Os mistificadores se aproveitam da sessão mediúnica para conseguir algo. É consciente, é proposital, ele sabe o que está fazendo. Animismo não é querer enganar. Desobsessão e animismo. Não existe nenhuma justificativa para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, uma vez que são em si próprias espíritos sofredores ou conturbados, quanto quaisquer outros que se manifestem exigindo esclarecimento e socorro. O amparo espontâneo e o auxílio genuinamente fraterno reajustarão as suas ondas mentais, ajuda essa que se estenderá inevitável aos companheiros do passado que assediem o seu pensamento
operando a reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporificados na Terra, tão importantes e tão nobres em sua estrutura, quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os amigos desencarnados menos felizes. Aliás, é preciso destacar que o esforço da escola, seja ele o recinto consagrado à instrução primária ou a instituto corretivo, funciona como recurso renovador da mente, equilibrando as suas oscilações para níveis superiores. Então, devemos lembrar sempre que uma casa espírita é uma escola, quer para o encarnado, quer para o desencarnado. Sua função é de trazer conhecimento, de nos ajudar a crescer. Devemos ter a postura de estudante e não de pedinte. Uma casa espírita não é lugar aonde eu vou quando não estou me sentindo bem, para deixar o problema lá e pronto. Não se terceiriza aprendizado. Não são os outros que precisam se adaptar a mim. Sou eu quem deve aprender e se modificar. Não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnânima aos obsessos dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Então, uma casa espírita é um pronto-socorro e o médium deve fazer o possível para ajudar o irmão, tanto quanto possível, né? O irmão encarnado e o desencarnado. Animismo e criminalidade. Os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsediados que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do passado culposo, à falta de providências reeducativas, nada mais puderam fazer que recair na loucura ou no crime, porque, em verdade, a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito em reminiscências de lutas pregressas, à semelhança do aluno que, voltando à lição, com recursos deficitários, incorre lamentavelmente nos mesmos erros. Quando o ser está fixo nos erros passados e não consegue se modificar com a ajuda dos seus afins, ele volta a realizar os mesmos erros do passado e aí ele volta à criminalidade. O ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo de atividade do ponto de vista da reencarnação funcionam em nossa vida íntima como reflexos condicionados, comprovando nossa capacidade de superação de nossa inferioridade, antigamente positivada. Ou seja, o indivíduo reencarna com as mesmas pessoas com as quais teve problemas e, por reflexo condicionado, acaba insurgindo no mesmo erro. Se o problema o levou ao suicídio, por exemplo, é muito comum que ele pratique novamente o suicídio. Se ele traiu, é comum ele acabar traindo novamente. Por isso a importância da vontade de se melhorar. Por isso a necessidade de orar e vigiar, de estudar, de mudar de faixa vibratória, de desenvolver a afinidade com outro tipo de energia, superar as necessidades de vingança, de traição, de se dar bem ilicitamente. Se estivermos desarmados dos elementos morais suscetíveis de alterar nossa onda mental para a assimilação de recursos superiores, quase sempre tornamos a mesma perturbação e a mesma crueldade que assinalaram nossas experiências passadas. Então, se não tivermos vontade, se não tivermos vigilância, retomamos os mesmos erros. Nesse fenômeno reside a maior porcentagem das causas de insânia
e criminalidade em todos os setores da civilização terrestre, porque é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, que se rearticulam velhos conflitos, arrastando os melhores propósitos da alma sempre que descuide de si mesma. Convenhamos que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas provocados pelo animismo. Através dela, eles são endereçados à esfera iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos estagnados nessa classe de acontecimentos sejam devidamente amparados nos desajustes de que se vejam portadores, impedindo-se o seu mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-se sua atividade para a sementeira da luz. Então, Casa Espírita contribui para que a pessoa que esteja presa, que estava presa às situações do passado, através do animismo, se liberte dessas situações do passado e passe a vivenciar novas oportunidades. Essas pessoas passam de assistida a trabalhadoras. Ela vence essa estagnação, se instrui, eleva a sua vibração e passa a ajudar outros espíritos encarnados e desencarnados. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.